solteiro, tá feliz assim? E se é casado? Pelas estatísticas, será que é mais fácil encontrar solteiros felizes ou casados felizes? Se você é solteiro, a pergunta que eu faço é: será que vale a pena casar ou é melhor ficar sozinho? E se você é casado, seu casamento vive problemas? Isso é sinal de que não deu certo? O amor pode ressuscitar ou é melhor partir em busca de algo novo? O que a Bíblia fala sobre relacionamento amoroso? A primeira coisa que ela fala, a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 2, nos versos 18 a 25. Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Em outra versão fala: farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea significa capaz, adequada. E no verso 21 fala que o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. No original, quando fala tirou uma costela, tirou parte de um dos lados. E continua dizendo que com essa parte, Deus fez uma mulher e a levou até ele. Foi Deus que viu a necessidade do homem primeiro e foi Deus que tomou uma providência e levou a mulher até ele. E no verso 24 fala: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Ele deixa os pais, que passam a ser uma outra família separada da nova família que ele está formando, e se une a ela. E no verso 25 fala que o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O casamento, então, como projeto de Deus, deveria ser assim: uma nudez total, não apenas física, mas emocional também, em que um pode ser quem realmente é para o outro, sem ter vergonha nenhuma de se expor. Então, já dá para perceber que o meu ponto de vista segue isso que está escrito aqui na Bíblia. É monogâmico, é um homem para sua mulher, uma mulher para o seu homem. E é heterossexual. Só que eu queria dizer uma coisa: a questão da homossexualidade é uma coisa muito complexa. E em vez de simplesmente condenar e rejeitar quem pratica a homossexualidade, no meu entender, a gente deve ter uma postura mais amorosa, mais compassiva. Para você entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer, imagina, por exemplo, que a gente está numa guerra mundial. A guerra sempre vai ter mortes, apesar do mandamento: não matarás. Quando a gente faz guerra, a gente está contra esse mandamento maior de Deus. Mas mesmo na guerra, não é porque a gente está desrespeitando o mandamento de não matar que a gente vai desrespeitar todos os outros mandamentos e por causa disso a gente vai ter uma vida totalmente doida. Existem modos da gente tentar minorar os efeitos dessa desobediência, para não ser uma desobediência total. E se a pessoa é homossexual, não quer dizer que ela vai viver uma vida de total promiscuidade. Ela pode ser, por exemplo, monogâmica. Ela pode ter princípios também. Então, antes da gente jogar o homossexual fora e achar que ele está completamente alijado da graça de Deus, vamos ter um olhar de compaixão. A Bíblia também fala sobre adultério. Lá em Deuteronômio, no capítulo 5, verso 18, fala claramente: não adulterarás. Só que isso foi dito numa sociedade que permitia a poligamia. O que é considerado adultério nesse contexto? É você transar com uma mulher ou um homem que não seja seu cônjuge. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus falou assim nos versos 27 a 30. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Ele está falando aqui a respeito do adultério na intenção. Quando você olha para alguém que não seja seu cônjuge com intenção impura, já começa a fazer planos, a traçar estratégias, você já cometeu o adultério. A Bíblia também fala a respeito de divórcio. Em Deuteronômio 24, nos versos 1 a 4, está escrito assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora.
embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. E a respeito desse mandamento, Jesus falou em Mateus 5, nos versos 31 e 32. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. E no capítulo 19 de Mateus, nos versos 3 a 11, esse assunto do adultério voltou à baila quando alguns fariseus perguntaram assim para Jesus: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Essa pergunta foi porque existiam na época duas correntes diferentes. Um rabino dizia que o divórcio só era admissível em caso de imoralidade. E um outro rabino dizia que seria por qualquer motivo. E aí eles perguntaram para Jesus: você está do lado de qual dos dois rabinos? E Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são mais dois, e sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então eles perguntaram: por que então Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Eles falaram: mandou. Mas Jesus respondeu: Moisés permitiu, mandou não, permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se essa é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, ou seja, não transam, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens, foram castrados. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Jesus está falando: olha, Deus nunca quis o divórcio, mas Ele permite por causa da dureza de coração de vocês, por causa de falta de amor, por causa dos conflitos, por causa de falta de perdão no meio desses conflitos. E se você quiser dar uma olhadinha no vídeo que eu postei sobre o perdão, eu vou deixar o link aqui embaixo. E ele fala: olha, essa questão de não se casar, nem todo mundo consegue suportar isso. Não é para todo mundo. Algumas pessoas nasceram assim, não querem casar. Outras resolveram se tornar assim. E outras foram tornadas assim pelos próprios homens. Seja castração física, seja castração emocional mesmo. A pessoa fica tão traumatizada que não quer saber de casamento. E Paulo é uma dessas pessoas que se fizeram eunucos. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, nos versos 1 a 11. Ele fala: olha, eu queria que todo mundo fosse que nem eu, solteiro, não se casasse e não visse nenhum problema nisso. Mas eu sei que isso não é para todo mundo. E se você não consegue viver sem ficar excitado o tempo inteiro, é melhor você se casar do que viver assim. Mas a gente tem uma visão muito legalista a respeito do divórcio. A gente pega ao pé da letra isso que Jesus falou: ah, se não for por causa de imoralidade, está cometendo adultério. E a gente coloca umas cargas em cima das pessoas que, se a gente estivesse no lugar delas, a gente não seria capaz de carregar. E mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. A Bíblia também fala que o amor é algo muito forte. Lá no livro de Cantares, no capítulo 8, o verso 6 fala assim: coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Então o amor é tão forte quanto a morte. E esse fogo que o amor desperta na gente são labaredas que vêm do próprio Deus. Afinal, foi Ele que ordenou pra gente lá em Gênesis: cresçam e se multipliquem. E no verso 7, diz que nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Então o amor não pode ser apagado. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, Paulo vem falando um monte de coisa a respeito do amor. E no verso 4, até o iniciozinho do verso 8, ele diz que o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e nunca perece. Outra versão fala nunca acaba, ou seja, nunca morre. Amor mesmo nunca acaba. Só que às vezes acontece que a gente vê o
aconteceu no casamento, esse tipo de amor que existia no início, de repente não existe mais. E daqui a pouquinho eu volto a esse ponto. E uma história que eu acho bastante interessante, que tem lá em Gênesis 24, fala a respeito do encontro de Isaac e Rebeca. O servo mais antigo de Abraão, que era o pai de Isaac, foi incumbido pelo seu senhor de ir para a terra dos seus antepassados para buscar uma esposa para Isaac lá. E o que eu acho interessante é que o servo buscou a orientação de Deus para não escolher qualquer mulher. Nos versos 12 a 14, ele pediu um sinal para Deus e pediu: Senhor, faz com que aquela que o Senhor escolheu, ele tinha essa consciência que Deus já havia escolhido antes, que seja aquela a quem eu pedi água e além de me dar água, ofereça água para os meus camelos também. E aconteceu exatamente isso, e foi assim que Rebeca foi encontrada. E essa história me anima a crer que Deus também faz escolhas por nós se a gente permitir que ele faça. E se a gente pedir que ele mostre para nós, ele dá sinais e vai encaminhando a nossa vida, não apenas na escolha de quem vai casar com a gente, mas na escolha das atitudes que a gente deve ter ao longo desse nosso relacionamento também. E se a gente for olhar por aí, o que a gente mais vê são pessoas que estão infelizes porque estão solteiras e queriam estar com alguém, e também pessoas que encontraram alguém, se casaram e estão infelizes dentro do casamento. A gente vê também pessoas sendo mortas por ex-companheiros ou ex-cônjuges ou ex-namorados. A gente vê muitos filhos sem pai, só com mãe. Vê filhos com mais de um pai também. E uma coisa que é responsável por tantos desentendimentos, por tantas separações, é porque a gente tem expectativas diferentes quando a gente entra num relacionamento. Homens e mulheres querem coisas diferentes. E os homens não sabem o que as mulheres querem, as mulheres não sabem o que os homens querem. Quando tem problemas resultantes dessa discrepância, a gente fica achando que o problema é aquele outro, quando na verdade o problema é o gênero oposto, que é totalmente diferente do nosso. O jeito de pensar é diferente, as expectativas são diferentes e causa essa incompreensão tão grande. O que os homens querem quando eles se casam? Em geral, é sexo o tempo inteiro, com alguém que eles amem, sim, alguém que eles acham que vai cuidar deles, mas a expectativa principal deles é essa, é relacionamento físico. E o que as mulheres querem? Elas querem um relacionamento emocional profundo. Isso é que é o mais importante para elas. E o sexo como uma culminância disso. É por isso que se existe algum problema em casa, no relacionamento entre eles, ela não vai querer transar. E o homem não consegue entender isso, porque para ele a coisa mais normal do mundo é separar as coisas. O lado emocional e o lado físico. Então, se você no seu relacionamento está achando que o problema pode ser ou seu cônjuge, ou indivíduo, que outros homens seriam diferentes, existem exceções, mas de modo geral, homem é tudo igual e mulher é tudo igual, falando em linhas gerais. Agora, se você quer ter um relacionamento amoroso, feliz, você não tem alguém, quer encontrar, ou você já encontrou, mas não está indo muito bem, quer melhorar, o que você pode fazer? Bom, primeiro você tem que prestar atenção que nem tudo que a gente aprende por aí é verdade. Você quer ver um exemplo? A Rita Lee tem uma música chamada Amor e Sexo. E nessa música ela faz distinção entre os dois. Ela diz, por exemplo, que amor é cristão e sexo é pagão. Isso é uma tremenda distorção. O sexo é cristão também. E o amor também pode ser pagão, por que não? Só cristão que ama? Ela diz também que o amor é divino e o sexo é animal, que é outra distorção. O sexo é divino também. Quando Deus criou o homem e a mulher, e ele deu a ordem, crescei e multiplicai-vos, como é que se esperava que isso acontecesse se não fosse pelo sexo? E o amor também é animal. Não é só a gente que ama, não. Eu entendo isso quando eu olho pro meu cachorrinho, o Jack, que ama a gente de um jeito assim tão devotado. Quando eu lembro de um hamster que a minha filha teve, chamado Fry, que todos os dias ia pra grade da gaiola pra lamber o meu dedo e me cumprimentar. Isso é amor. Na verdade, o amor e o sexo são faces da mesma moeda. Deus fez o amor. Ele é a fonte de todo amor. É isso que está escrito em Romanos 5, verso 5.
Deus derrama o amor nos nossos corações pelo Espírito Santo. O amor provém dele. E o sexo também provém dele. É um dom maravilhoso, como um rio, que pode trazer muita bênção se correr dentro do seu leito certo, ou pode trazer tragédia, como quando ele transborda por causa das muitas chuvas. O sexo também é a mesma coisa. Se ele correr no leito do casamento, ele é maravilhoso, recebendo as chuvas no tempo certo, fazendo com que a gente tenha uma fonte de felicidade. Mas se ele transborda para as várias distorções que a gente vê por aí, como a luxúria, como orgias, como a infidelidade, aí sim ele vai trazer só problemas, só tragédia. Aliás, os grandes problemas do sexo estão justamente nessas distorções. É o sexo sem amor, que causa um tremendo vazio no coração. O sexo no tempo errado, como na adolescência, por exemplo, quando você não está maduro ainda para viver esse tipo de relacionamento, ou antes do casamento, quando não tem o compromisso e a confiança que são tão necessários para que ele se desenvolva e floresça, podendo causar gravidez indesejada, ou o sexo no tempo certo, mas com a pessoa errada, alguém que você não conhece direito, alguém que não é o seu cônjuge. É por isso que um namoro curto, de poucos meses, por exemplo, pode trazer muito problema. Não dá para conhecer quase nada a respeito da pessoa. E você sabia? Uma paixão pode durar até 3 anos. Se você se casar depois de conhecer a pessoa por apenas 1 ano, pode ser que você esteja se casando movido só pela paixão. E depois que ela foi embora, o que vai ficar? Mas isso quer dizer que a gente não deve casar apaixonado? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você amar e ser apaixonado pela mesma pessoa é maravilhoso. Só que a paixão muda com o tempo, ela vai esfriando um pouco. E o amor muda com o tempo também. Enquanto a paixão vai ficando menos intensa, o amor vai ficando mais intenso. Como é que você faz para não morrer? Cultivando o romance, cultivando a amizade, a apreciação, a admiração pelo outro. Existem estudos que mostram que a pessoa só vai continuar casada ou num relacionamento amoroso enquanto ela achar que ela está ganhando alguma coisa com isso. Infelizmente, tem gente que continua num relacionamento só porque acha que está ganhando financeiramente. Mas eu estou falando de alguma coisa muito mais profunda. Quando você tem admiração pelo outro e você acha que você não encontraria ninguém melhor do que ele ou ela para ser o seu companheiro. Você também pode cultivar o amor e a paixão cultivando o amor ágape. Esse tipo de amor, que é o que a gente vê no Novo Testamento, é o amor abnegado. É o amor que faz tudo pelo outro, que até renuncia a seus direitos para querer fazer o outro feliz. Esse é o verdadeiro amor. Se você se casa unicamente querendo que o outro faça você feliz, você vai ter uma grande chance de acabar se desiludindo. Mas se você se casa querendo que o outro te faça feliz, mas também e principalmente querendo fazê-lo feliz, seu casamento tem uma chance muito grande de dar certo. E não se esqueça que existem falsas formas de amor, como o agradador, que faz tudo para agradar o outro, mas como uma forma de manipulação. O controlador também, que é outro manipulador. O amor retraído, que tem uma autoestima péssima e encontra sua satisfação só na dependência do outro em relação a você. Mas o verdadeiro amor é o amor amante. É aquele que ama em todo tempo, que mergulha de cabeça, que vê as falhas sim, mas mesmo nas falhas, vê traços bons, ver coisas que nas mãos de Deus podem trazer muita coisa boa, muita alegria. E mesmo que você tenha um namoro mais longo, 3 anos, 4, 5 anos, isso ajuda a gente a conhecer um pouco mais a outra pessoa. Mas se você se casar, você vai ver que são 2 relacionamentos totalmente diferentes, antes de casar e depois de casar. Porque depois que você casa, você assume um relacionamento em que um tem que cuidar totalmente do outro, em que você vai precisar abrir mão de coisas que eram importantes para você antes, em que você vai precisar se adaptar ao jeito do outro, que foi criado de uma forma diferente da forma como você foi criado, que tem suas próprias manias, seus próprios maus hábitos, como você tem os seus também, que são diferentes do dele, que tem restos de egoísmo, que tem essas diferenças de gênero que eu falei antes, diferenças de expectativa. E o casamento é um aprendizado
permanente. Mesmo que você tenha 10, 20, 30, 50 anos de casado, você sempre vai estar aprendendo coisas a respeito do seu cônjuge. Eu tenho 33 anos de casada. Até hoje aprendo coisas a respeito do meu marido e ele aprende coisas a respeito de mim. E o casamento sempre vai exigir renúncia. E a renúncia é uma disposição que, para que o casamento dê certo, a gente tem que estar disposto a ter, mesmo que o outro não tenha. Você quer que o seu casamento dê certo? Então você precisa ter foco no que é mais importante para você. O que você mais quer na vida? É ter um casamento feliz, mesmo que seja com outra pessoa, ou é continuar com aquela pessoa, mesmo que o casamento não seja tão feliz quanto você imaginou? Da resposta que você der a essa pergunta, vai depender todo o esforço que você vai fazer. Se vai ser um esforço até que a morte os separe, ou se vai ser um esforço só até que as primeiras dificuldades apareçam. A gente às vezes fica achando que porque a gente é super compatível durante o namoro e noivado, isso vai ser imediato logo depois da lua de mel. Mas não é assim não. Compatibilidade plena você só vai atingir depois de 5, 10, 15 anos de casado. Até lá, muitos problemas vão aparecer. E os problemas, é bom que você saiba, eles não são sinal de que o seu casamento deu errado, não. Eles podem ser um sinal bom, podem ser sinal de que você e o seu cônjuge se importam o suficiente para tentar resolver aquilo. E quando eles aparecerem, você vai precisar investir para resolver e você vai ter que ter bastante paciência até que as coisas voltem a ser boas. E uma coisa importantíssima, não se case querendo mudar o outro, esperando que o outro mude. O mais provável é que depois do casamento, todos nós acabemos mudando, para melhor ou para pior. Mas você deve resolver se casar se achar que vale a pena, mesmo que o outro não mude nem 1 centímetro em relação ao que ele é hoje. E por que a vida de casado depois da lua de mel já começa a ter um monte de problemas, já começa a ter um choque? Porque a gente precisa trabalhar para viver. Quando eu me casei, a gente teve uma semana de lua de mel e foi maravilhoso, a gente o tempo inteiro junto. E eu fiquei com aquela ilusão que quando a gente voltasse para casa ia continuar sendo assim, mas não era. Ele precisou voltar para o trabalho. E eu estava em férias ainda da faculdade, eu estava no último semestre, e eu chorava todo dia de manhã enquanto ele estava trabalhando. Mas esse é um dos choques. A gente precisa cuidar da casa, que é uma coisa que muitas vezes a gente não faz enquanto é solteiro. Se você vive com os seus pais, outra pessoa provavelmente faz isso pra você. Depois que casou, nem sempre você vai poder ter uma empregada ou uma faxineira, e é você que vai ter que fazer. Ou o seu cônjuge. Limpar, cozinhar, lavar, assumir as despesas todas. Eu lembro quando eu casei, eu odiava lavar louça. Eu deixava a louça encher a pia até que não tinha mais nenhuma louça limpa, aí eu ia ter que lavar. Isso era horrível. Outra coisa que a gente em geral recebe com alegria, mas que na verdade é um choque, é a gravidez. Às vezes a mulher começa a passar mal, começa a ter um corpo esquisito, e depois que o bebê nasce, os filhos, a gente precisa falar a verdade, trazem muitas alegrias, mas também trazem muitos problemas. É choro de dia e de noite, aí você fica com o sono atrasado, aí fica de mau humor, fica estressado. São os gastos com fralda, com médico, com escolinha. São os conflitos que surgem com o seu cônjuge sobre o modo como a gente deve educar o bebê, os conceitos diferentes a respeito de responsabilidades. É o sobrepeso que a mulher ganha na gravidez e não vai embora assim tão fácil depois que o bebê nasce, trazendo uma queda na autoestima. É a adolescência também trazendo outros tipos de problemas, mais ligados a preocupações mesmo, rebeldia. Além dos filhos, tem os problemas causados pelos parentes. Sua mãe e seu pai foram sua família, agora não são mais. Sua família agora é seu cônjuge. E os filhos que você tiver com ele, às vezes são conflitos que surgem entre o pai da mulher e o marido dela, entre a mãe do homem e a esposa. São as visitas frequentes dos pais aos filhos, se metendo, tentando resolver com a melhor das intenções, mas se metendo e atrapalhando a adaptação do casal. São os filhos que não se adaptam a essa vida nova e ficam tempo demais na casa dos pais. São os altos e baixos constantes, períodos maravilhosos no relacionamento, intercalados com períodos horríveis de brigas e desentendimentos. E aí às vezes até bate um arrependimento. E você pensa, foi para isso que eu casei? E você quer saber, nessa hora, o que vai sustentar o casamento vão ser duas coisas. Um amor realista, quando você sabe como a outra pessoa é e você
você mesmo assim decide amá-la e o compromisso que você assumiu. Muitas vezes ao longo desses 32 anos de casado, o que impediu a gente de se separar foi a gente crer que foi até que a morte nos separe que a gente se casou. Esse investimento que a gente está fazendo é um investimento até a morte mesmo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nem sempre isso se aplica. Mais para frente eu já vou falar. Lembre-se que problemas surgem em todos os casamentos. Se não surgirem, podem ser sinal de que vocês não estão se importando um com o outro tanto quanto poderiam. Mas mesmo que os problemas surjam, o importante é que logo vocês partam para resolver. Porque se deixar sem resolver, só vai piorar. Mas saiba que Deus pode e quer ajudar vocês. Só que para isso, você precisa se render. Você precisa se render a Deus, ouvir as orientações dele e receber a graça dele. Lá em Tiago, no capítulo 4, verso 6, fala que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Humilhe-se. Reconheça que você sozinho não vai conseguir resolver nada e que precisa da ajuda dele. E ele vai te ajudar. Mas se a gente sabe que esses problemas todos existem, por que então que a gente quer casar? Primeiro porque a gente acha que a gente é exceção à regra. Todo mundo acha que é. E a grande maioria só confirma a regra. Você tá solteiro e você quer casar? Por quê? O que você espera ter no casamento que você não consegue ter como solteiro? Já parou pra pensar que tem algumas coisas que você só pode ter como solteiro? A vida de solteiro é de fato uma vida muito mais livre. Você pode fazer o que você quer, sem que tenha algum cônjuge entrando em conflito com você, sem que tenha uma necessidade de você mudar os seus hábitos, o seu jeito de viver. Pense em todas as coisas boas que você tem. Você tá pronto para desistir disso tudo que você tem, porque o casamento vai fazer com que você tenha que desistir de um bocado de coisa. Se mesmo assim você quiser casar, deixa eu falar uma coisa para você. Não se case só porque você ficou grávida ou só porque você engravidou alguém. Antigamente esse era um motivo bastante frequente para que um casal se unisse. Só que isso só vai trazer problema. Lembra que eu falei que os filhos podem desencadear crises no relacionamento do casal? Se o seu casamento foi motivado por isso, o fato de você casar já vai ser uma crise que vai ser piorada com a chegada de um filho. Por mais bênção que seja, também vai trazer problema beça. Se você não tiver nem emprego, aí é que as coisas pioram. Não case só para salvar as aparências, porque não salva nada. Quem sabe fazer conta vai saber o tempo que se passou entre você casar e você ter o bebê. E assumindo as responsabilidades de uma vida de casado, você só vai estar atrapalhando a sua preparação nos estudos para que tenha um emprego decente mais para frente. Vai fazer com que todos os planos maravilhosos que você tinha para você e para a pessoa com quem você iria se casar acabem indo por água abaixo. Porque você não vai ter estrutura física, emocional, nem financeira para levar essas coisas adiante. Então não case só por causa de gravidez, não. Agora pode ser o contrário. Você está solteiro e você não quer se casar de jeito nenhum. Por quê? Pode ser que você tenha algum medo. Se você não quer se casar por algum medo de compromisso, porque vai perder a liberdade, medo de ser tratado com desigualdade, do outro montar em cima de você, não te permitir fazer nada do que você faz solteiro, medo de rejeição, de você estar casado, mas o outro te rejeitar, e isso ferir o teu amor próprio, medo de intimidade, por achar que o outro, descobrindo coisas íntimas suas, possa te trair, possa puxar o seu tapete. Tudo isso são riscos, existem de fato. Mas se você quer casar e só não se casa por causa desses medos, você tem que aprender primeiro a confiar em Deus. E segundo, pelas experiências que vocês forem tendo juntos, como solteiros, e aprendendo a confiar no outro, se ele for de fato uma pessoa confiável. Isso leva muito tempo. Mas existe um versículo lá na primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, que fala que o perfeito amor lança fora o medo. Se você for desenvolvendo um relacionamento com alguém e que você for confiando cada vez mais nessa pessoa, o amor vai crescer, vai se desenvolver e você vai poder se ver livre desses medos todos que você tem. Mas já existem aqueles outros que preferem não se casar, que optam pelo celibato. Eu não vou me casar e eu não vou transar com ninguém. Tem muito cristão que faz isso por opção mesmo. Para alguns isso é um dom, que pode ser para a vida toda, um dom permanente, ou pode ser um
um dom temporário. Agora você está feliz assim. Pode ser que mais para frente você mude de ideia, que Deus mande alguém que faça você mudar de ideia. Pode ser que você opte, não porque você seja contra o casamento, mas por causa do tipo de vida que você leva, o tipo de trabalho que você tem. Por exemplo, se você pretende ser missionário no meio de uma selva, talvez você não queira submeter a sua esposa aos mesmos rigores a que você vai se submeter. Para outros, o celibato não é uma opção, é um drama. A pessoa queria tanto estar casada. Se esse for o caso, essa pessoa precisa de compaixão. Ela precisa de comunhão com os outros. Várias igrejas já estão despertando para essa necessidade. Existem ministérios chamados ímpares, por exemplo, para as pessoas que são divorciadas e não se casaram de novo, viúvas ou solteiras mesmo, para que elas possam ter programações juntas sem se sentirem deslocadas, segurando vela para alguém. Então a gente deve ter compaixão e não tentar forçar o relacionamento delas com outras pessoas que elas não queiram. Mas o casamento pode desenvolver coisas maravilhosas na gente, como a aceitação do outro, como desenvolver a sua autoestima quando você vê que o outro valoriza você, como ter uma maior intimidade espiritual um com o outro. Essas coisas são maravilhosas. E se você não está casado e quer casar, isso é uma coisa boa também. Você precisa saber, em primeiro lugar, o que você está buscando em alguém para ser o seu cônjuge. Ter isso bastante definido. Colocar isso diante de Deus, para que Deus oriente a sua busca e buscar onde você acha que seria mais provável você encontrar as pessoas com aquelas características. Por exemplo, você pode passear com um cachorro. Eu já percebi que quando eu saio para passear com meu cachorrinho no parque, que eu converso com um monte de gente que tem cachorro também, ou que gosta de cachorro mesmo não tendo, e que jamais conversaria comigo se eu estivesse sozinha. Então, se você está solteiro ou solteira e está querendo encontrar alguém, mesmo que você não tenha cachorro, pegue emprestado o cachorrinho de algum amigo seu e saia para passear, para fazer amizade. Vai que numa dessas você encontra a sua cara metade. Além disso, aceite a ajuda de amigos que possam funcionar como cupido. Ah, fulano, você tem que conhecer a cicrana. Ela seria maravilhosa para você. Às vezes não tem nada a ver, mas muitos casais foram formados desse jeito. E tem a disposição de ser um imigrante, não um colonizador. Você já viu a diferença entre o colonizador e o imigrante? O colonizador é aquele que se muda de mala e cuia para um novo país, mas ele leva a cultura dele. A intenção dele é transformar aquele país na nova casa dele, trazendo elementos da cultura antiga. Já o imigrante não é assim. O imigrante vai para um lugar novo com uma disposição de aprender. Ele quer aprender a língua, ele quer se enturmar, ele quer provar tudo o que aquela cultura tem de diferente, experimentar o novo, saborear, apreciar. Então entre num novo relacionamento não para impor a sua cultura para o outro, mas para aprender do outro, se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais interessante, a desfrutar, a saborear tudo de bom que o outro tem para te oferecer. E será que seria uma boa ideia o sexo antes do casamento? A gente morar junto para experimentar, ver se a gente é compatível, se der certo a gente casa, se não der, separa e parte para outra. Não é muito boa ideia não, sabe por quê? O relacionamento sexual obscurece a objetividade da gente na tomada de decisão. A gente vai estar tão envolvido que a gente não vai ter clareza de enxergar os problemas que estão aparecendo, que às vezes estão super claros para as pessoas de fora. A disposição para fazer com que o relacionamento dê certo tende a ser menor também quando você não é casado com o outro. Você entra com aquela atitude: ah, se não der certo a gente separa, e não com aquela atitude: até que a morte nos separe. E em vez de você estar unindo o melhor de dois mundos, do mundo de casado e do mundo de solteiro, você pode estar reunindo o pior dos dois mundos, porque você vai ser um solteiro sem liberdade, vai ser um casado, mas sem intimidade plena. Talvez essa intimidade seja só física, quando na verdade precisa do compartilhamento de experiências para que a confiança possa ser gerada. Pode ser que o relacionamento que vocês estejam desenvolvendo seja só de companheiros de quarto, e isso pode demonstrar uma imaturidade, porque quem é maduro de verdade sabe esperar. E se nenhum dos dois ou um dos dois
só não vê nenhum problema nisso, e mesmo assim é cristão, isso pode estar revelando uma ignorância a respeito do que a Bíblia fala a respeito do casamento e do sexo, ou rebeldia pura e simples. E você quer ter um relacionamento com uma pessoa assim, ignorante, ou pior ainda, rebelde? E se você optar pelo casamento, saiba que o casamento não é uma soma só de uma pessoa mais outra pessoa. O casamento é como se fosse uma nova entidade, não é uma soma. Às vezes se parece mais com uma multiplicação. E o tipo de relacionamento que vocês vão desenvolver pode ser algo libertador ou enrijecedor. Vai tornar vocês mais livres ou mais endurecidos. Pode gerar incentivo ou pode gerar crítica. Pode ser um relacionamento em que há espaço para o perdão ou só acúmulo de mágoas. Vocês é que vão decidir que tipo de relacionamento vocês vão querer construir. E se você tiver num relacionamento ruim? Namoro, noivado ou casamento? Eu já falei antes, os problemas não são necessariamente sinal de que o relacionamento é ruim. Podem ser sinal de que vocês estão empenhados em resolver, em aparar as arestas para continuarem juntos. Os problemas apareceram. O importante é que vocês queiram resolver isso, ou investindo mais no casamento, ou partindo para outra. Se você continuar no casamento sem resolver nada, isso pode ser sinal de que você tem uma baixa autoestima e acha que não vai conseguir nada melhor, e tem medo de ficar sozinho. Pode ser que você tenha uma obsessão pela outra pessoa e fique com ela mesmo com tanto problema, ou pode ser que você queira ficar junto só por vingança. Ele está infernizando a minha vida, eu vou continuar junto para infernizar a dele. Nenhum desses é um motivo bom para continuar casado, não. Quando é melhor a gente romper? Se você está vendo que vocês não estão chegando em lugar nenhum, e pelo contrário, vocês têm objetivos totalmente opostos, vocês não resolvem nada. Esse relacionamento só rebaixa você, só rebaixa o outro também, só causa mal, desconfiança, só causa vergonha do outro, e principalmente se ele está gerando violência, especialmente física. Se for assim, você não deve se sentir obrigado a ficar casado só porque disseram para você que a Bíblia é contra o divórcio. Pode ser que continuar nesse relacionamento resulte em morte para você, morte espiritual ou morte física mesmo. Se for assim, não pense duas vezes. E se você quiser investir, se você achar que ainda vale a pena, se você achar que vocês ainda se amam e esses problemas são só temporários, como você pode investir? Deixa eu contar minha experiência para você. Eu tenho 32 anos de casado. Durante quase 30, o meu casamento foi só de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Em algumas épocas, os baixos eram muito, muito ruins, a ponto dos nossos filhos perguntarem pra gente se a gente iria se separar. E a gente sempre dizia que não, porque eu não queria me separar do meu marido, mas as coisas estavam tão ruins que eu achava que ele ia pedir a separação. E ele depois me disse que ele também achava isso. Ele não queria se separar de mim, mas achava que eu ia pedir. Mas a gente resolveu continuar investindo. E hoje em dia, já tem cerca de 3 anos que a gente vive numa lua de mel que até agora não acabou. Como é que isso começou? Deixa eu te contar o meu lado. A primeira coisa que eu fiz foi pedir a Deus que me ajudasse a lembrar por que eu me apaixonei por ele, e ajudasse ele a lembrar por que ele se apaixonou por mim. E eu orava e eu não sabia se Deus ia responder, até que um dia ele respondeu. Nem foi tanto tempo assim não. E de repente eu lembrei de tudo, como se tivesse sido no mês anterior, e comecei a perceber que aquelas coisas que eu amava tanto nele ainda estavam ali, um pouco diferentes, mas ainda estavam. A segunda coisa que eu fiz foi resolver investir no relacionamento, mesmo que ele não quisesse investir. Comecei a fazer coisas de que ele gostava, a evitar o que eu sabia que ele não gostava, a falar com suavidade e amor, a reagir de modo diferente quando alguma coisa ruim acontecia. Eu preferia ficar quieta em vez de levar a discussão adiante, e passei a levar os problemas a Deus em vez de ficar fazendo um eterno confronto com ele. E Deus começou a resolver. A disposição dele foi mudando também, e a gente conseguia conversar numa boa, e a gente paulatinamente, bem devagarzinho, começou a perceber que um voltou a se apaixonar pelo outro. Outra coisa é que a gente continuou levando adiante a lealdade e a monogamia, mas a gente resolveu apimentar o relacionamento. Faça assim também. Como isso pode ser feito? Com roupas íntimas provocantes, com programas românticos e sensuais, só vocês dois, com brincadeiras íntimas, fantasias
fantasias a dois, só vocês dois, conhecendo e explorando o corpo do outro e deixando o outro explorar o seu. Saiba que sexo vai muito além da procriação e pode ser a maior diversão do mundo. A Bíblia, não sei se você sabe, é um livro bastante sensual. É só você ler Cantares. Aliás, se você quiser, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo sobre Cantares. Olha o conselho que a Bíblia está dando em Provérbios, capítulo 5, a partir do verso 18. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Isso é bastante sensual e é um conselho para ser seguido mesmo. E embriaguem-se um ao outro com esse tipo de coisa. E não fique achando que o sexo desagrada a Deus, não. Tem gente que não faz sexo aos domingos. Ai, não, o dia do Senhor, se for dia de ceia, então, não, isso é afrontar a santidade. Meu irmão, minha irmã, que Bíblia você anda lendo? E como é que a gente deve encarar o divórcio? Hoje em dia é cada vez mais comum a gente encontrar pessoas divorciadas na igreja. E aí, nos textos que a gente já leu sobre o Evangelho de Mateus, Jesus fala que o divórcio é uma concessão, não é um desejo de Deus, não é a vontade dele o divórcio para ninguém. Não é algo obrigatório, mas é uma concessão. É mais ou menos como uma amputação. O desejo de Deus é que todo mundo que nasceu com 2 braços e 2 pernas permaneça com 2 braços e 2 pernas. Mas pode ser que algum ferimento, alguma doença, obrigue você a amputar algum membro. Se esse for o caso, não pense 2 vezes. Ampute sim e continue a viver uma vida plena da melhor forma que você puder. O divórcio é a mesma coisa. É uma amputação. Não é o desejo original de Deus. Mas se tornar necessário, use esse remédio e continue a viver uma vida tão plena quanto você conseguir. Tem gente que acha que Jesus só permitiu o divórcio, só admitiu se fosse em caso de adultério. Só que ele falou isso numa sociedade em que a mulher, se fosse despedida pelo marido, estava praticamente condenada à prostituição. Hoje em dia, a nossa sociedade mudou, não é bem assim mais. A mulher já tem a sua fonte de renda e às vezes você continuar casado pode significar um ultraje muito maior do que você se divorciar. Então, se você estiver pensando em divórcio, como é que a gente pode optar? Você deve pensar o que seria mais nocivo e que eu quero evitar. Continuar casado ou me tornar divorciado? Esse é o parâmetro. Evitar o mal maior. E se você chegou à conclusão que você está numa relação ruim, namoro, noivado ou casamento, como fazer para romper? Lembre-se, precisa de 2. Esse monte de assassinato de mulher por causa do outro que ficou inconformado é porque foi um só que quis romper. Precisa dos 2. Então, se você decidiu romper, seja generoso, seja cortês, mas seja verdadeiro, seja genuíno. Não diga, quem sabe algum dia. Não tem a menor condição da gente continuar junto. Então é para sempre. Seja incisivo, seja direto. Você pode fazer isso ao vivo, por telefone, por e-mail, por carta, mas alguma hora vocês vão precisar conversar, até mesmo para explicar os motivos. E se você teme pela sua segurança, vá acompanhado por algum parente, por algum amigo, pelo seu pastor. Então você se separou ou rompeu um noivado, rompeu um namoro, rompeu um casamento mesmo, e você quer ter um novo relacionamento. Isso pode? Pode. Deus é um Deus de graça e Ele é um Deus de recomeços. Mas deixa eu te dar um conselho. Espere até que as suas feridas estejam curadas. Não use o novo relacionamento como um remédio, não. Porque você pode estar mergulhando em algo que possa trazer muita dor para o outro. E para você também. Espere um pouco. Deixe Deus curar você e só depois reinicie o relacionamento. Agora, 2 coisas importantíssimas. A mais importante delas é que você se entregue a Deus. Siga as orientações dele, seja você casado, seja você solteiro, seja você divorciado, seja qual for a sua situação. E ele vai fazer por você tudo aquilo que você sozinho não pode fazer. Se você errou porque se casou precipitadamente, ou errou porque você se separou, ou errou porque deixou passar uma oportunidade, você acha que o amor da sua vida acabou sumindo. Seja qual for a situação, Deus pode te perdoar e pode até usar tudo isso para fazer um grande bem surgir. Confie nele, se entregue a ele. E a segunda coisa que é importantíssima é que você deve ter compaixão de todo mundo. Mesmo que você não esteja passando por problemas, tenha compaixão de quem está. Os solteiros
querem se casar, os viúvos que querem se casar também, os divorciados, os casados que estão com um casamento ruim, os celibatários convictos que tantas vezes são vítimas de preconceito, as pessoas que estão em meio a uma gravidez indesejada, sejam solteiras ou casadas, pessoas enfermas, graves, que não têm a possibilidade de um relacionamento amoroso, idosos que tantas vezes são deixados de lado, homossexuais que estão lutando com preconceito, que querem uma vida saudável, ter relacionamentos amorosos e relacionamentos com outras pessoas também. Para todos você tem que ter compaixão, da mesma forma que Jesus tem. E se você quer saber mais a respeito desse assunto, você pode ler Encontre a Pessoa Certa para Você, de Norman Wright. É um livro maravilhoso se você está passando por problemas de relacionamento, se você quer conselhos, dicas para encontrar alguém para ser o seu amor, se você quer conselhos para romper um relacionamento ruim também, se você é casado e quer investir mais no seu relacionamento, principalmente físico com o seu cônjuge, você pode ler Brincadeira de Gente Grande, de Caio Fábio de Araújo Filho, ou então pode ler Dinheiro, Sexo e Poder, de Richard Foster. E os livros que me ajudaram muito nessa reconstrução do relacionamento com meu marido foram os livros do Alan e da Bárbara Pease. A Linguagem Corporal do Amor, Desvendando os Segredos da Atração Sexual, Por que os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor, Por que os Homens Mentem e as Mulheres Choram, Como Viver a Dois e Como Conquistar as Pessoas. E na semana que vem, retomando a playlist sobre assuntos bíblicos, vida com Deus, a gente vai falar sobre a administração do tempo. O que a gente pode fazer para melhorar? Para que ele seja uma bênção e não um peso, não uma fonte de estresse. Na semana que vem a gente vê.